No estudo da Bíblia existe um princípio que se chama do princípio da primeira menção. E fala que se você quer entender um assunto melhor, você pode ir para a primeira vez que esse assunto aparece na Bíblia, porque ali Deus vai colocar alguns princípios que vão te ajudar a entender o assunto e que vão acompanhar esse assunto ao longo do texto bíblico. Assim como num filme, a primeira vez que um personagem aparece, existem informações ali que você precisa prestar atenção e que vão acompanhar esse personagem ao longo do filme. Assim também na palavra de Deus. A primeira vez que Deus fala de um assunto é muito importante. E as 3 primeiras vezes que a palavra amor aparece na Bíblia, elas aparecem no contexto da vida de Isaac. E isso nos mostra que, através da vida desse homem, Deus quer nos ensinar sobre o seu amor por nós. Deus então escolheu Isaac, entre outras pessoas do Antigo Testamento, para serem um tipo, uma figura da obra e do amor de Cristo por nós. E tem algo muito interessante sobre essa palavra amor no contexto da vida de Isaac. Lembre que são as primeiras vezes que essa palavra aparece na Bíblia. E cada vez que ela aparece na vida de Isaac, em um momento marcante da sua história. Primeiro, quando seu pai o oferece no Monte Moriá. Depois, quando ele casa com Rebeca. E por fim, no contexto ali do nascimento dos seus filhos. A palavra amor sempre em um contexto muito importante. Então aqui nós já percebemos algo interessante. Uma das primeiras e mais importantes figuras, sombras de Cristo no Antigo Testamento, Isaac, é também um homem marcado pelo amor. E isso é assim porque eu creio que desde o início Deus quis deixar bem claro que a sua resposta para esse problema terrível do pecado é demonstrar o seu amor infinito, enviando o seu próprio filho para morrer e oferecer o perdão para um mundo que o rejeitou. Então, em Cristo, Deus venceu a morte e o pecado pelo amor. Em Cristo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você crê no Evangelho, você então está em Cristo. E se você está em Cristo, todo esse amor é derramado no seu coração. Mas eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Perceba que quando Abraão e Isaac estavam subindo o Monte Moriá, Isaac perguntou para o seu pai aonde estava o cordeiro para o sacrifício, porque eles tinham a lenha, eles tinham o fogo, mas não tinham o cordeiro. E Abraão respondeu para o seu filho: Deus proverá para si mesmo um cordeiro para o sacrifício. Então, claro, eles chegam ao topo daquele monte e Abraão está prestes a oferecer o seu filho ali naquele lugar. Mas Deus interrompe, explica o porquê de toda aquela situação. Então Deus provê um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. O que é interessante é que Abraão disse que Deus proveria um cordeiro, mas Deus provê um carneiro, que são animais diferentes. Será que Deus se enganou? Não. O problema é que o mundo ainda não estava preparado para o Cordeiro de Deus. Mas se nós avançarmos nessa história séculos e séculos mais adiante, nós vamos ver que um dia esse homem chamado João Batista, ele estava batizando ali no Jordão. E um dia então, Jesus cruzou o seu caminho e ele, olhando para Jesus, fez uma declaração que sem saber respondia à pergunta de Isaac. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proveu o cordeiro prometido. Deus proveu um cordeiro que resolveria, em definitivo, o grande problema do pecado. E assim como foi com Abraão e Isaac, assim também Deus um dia levou o seu filho até o alto do Monte Calvário para oferecê-lo ali como sacrifício. Ali estava o Cordeiro de Deus. Mas ali, quando Jesus estava prestes a derramar sua vida, Deus não interrompeu como fez com Isaac. Isaac era só uma sombra, uma figura. Ele não precisou morrer literalmente. Mas Jesus precisou e ele decidiu morrer de fato para que nós pudéssemos viver. Jesus tomou o nosso pecado e morreu no nosso lugar para que aqueles que creem possam ter vida no seu nome. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não saiu andando daquele monte como Isaac, não.
mas ele saiu andando do túmulo. A morte não o pôde deter. E hoje ele está vivo à direita de Deus e um dia virá para buscar a sua igreja. E sobre esse dia, quando Jesus vem para nos buscar, tem algo mais sobre a vida de Isaac que eu quero compartilhar rapidinho. Um dia Abraão entendeu que não era bom que o seu filho estivesse só. Então ele mandou o seu servo Eliezer até Padã Arã para buscar e preparar uma esposa para o seu filho. Esse servo, então, Eliezer, ele é uma figura do Espírito Santo, porque ele encontrou a Rebeca e ele preparou o seu coração, preparou as suas vestes, a revestiu de joias e a levou, então, para um encontro com Isaac. E não é isso que o Espírito Santo tem feito com a igreja? Ele tem preparado o coração, a mente, as atitudes, as vestes da igreja para esse encontro com o seu amado. Então Eliezer toma Rebeca e leva até Isaac, leva até o seu senhor. E eles vão então viajando através de um campo, onde do outro lado desse campo Isaac estava lá meditando. Quando Isaac vê a Rebeca, ele corre em direção a ela. Ela então termina as suas últimas peças daquele vestuário, ela coloca um véu e se prepara para aquele grande encontro no meio do caminho, onde ela foi em direção a ele e ele foi em direção a ela. E eu conto essa história porque ela tem tudo a ver com como o Espírito Santo tem nos preparado para encontrarmos com o Senhor. Há um texto em 1 Tessalonicenses 4 que diz que nós, quando todas as coisas estiverem prontas e soar a última trombeta, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, entre as nuvens. Não sei se você já percebeu, mas o fato de que as nuvens estão lá me fala que não só a igreja vai subir, mas Jesus também vai descer. E ele vem para nos encontrar no meio do caminho, como Isaac correu por aquele campo para encontrar uma Rebeca preparada para casar com ele. Assim como diz o texto de Gênesis, que Isaac amou Rebeca, o Senhor também nos ama e ele aguarda por esse encontro. Que Deus te abençoe, encha o teu coração de amor por ele. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!